Olá, amigos do YouTube, eu sou a professora Catiane Farias, este é o canal Farmatop e esta é a segunda aula sobre o Código de Ética Farmacêutica. Ele está descrito na Resolução 596 de 2014. Na aula passada, nós falamos sobre o Código de Ética Farmacêutica, falamos sobre sanções disciplinares, falamos sobre os princípios fundamentais desta legislação. Nesta aula, nós vamos falar sobre os direitos e os deveres da profissão farmacêutica. Primeiro, vamos conhecer os direitos. Então, é direito do farmacêutico exercer a sua profissão sem qualquer tipo de discriminação, seja ela por religião, etnia, orientação sexual, raça, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza vedada por lei. É direito do farmacêutico interagir com o prescritor para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Então, na dúvida, o farmacêutico ele tem o direito de interagir, de entrar em contato com este prescritor para garantir que o aviamento da receita ela seja seguro, para esclarecer as questões de legibilidade, questões de dosagem de medicamento para uma determinada doença. Então, o farmacêutico ele não pode alterar nenhuma prescrição sem o aval do prescritor, pois se ele fizer isso e causar algum dano ao paciente, ele pode ser penalizado. Então, no caso dele julgar que a prescrição não está adequada para a condição daquele paciente, a única coisa que ele pode fazer é se recusar a dispensar com a devida alegação do seu motivo ou então entrar em contato com o prescritor. É direito do farmacêutico exigir a legibilidade da prescrição. Então, isto é lei, que a prescrição ela esteja descrita de forma legível. Então, lá na Lei 5.991 de 73, no capítulo de receituário, ela diz que a prescrição ela tem que estar escrita de forma legível. Logo, o farmacêutico ele pode se recusar a dispensar uma prescrição que esteja desta forma. E no próprio conselho, ele tem um link sobre legibilidade da prescrição, que pode ser feito denúncias por parte do farmacêutico quando ele receber esses tipos de prescrições. É direito do farmacêutico recusar-se a exercer a profissão sem condições dignas de trabalho e opor-se a exercer a profissão sem remuneração digna. Um exemplo é quando o dono da farmácia exige que o farmacêutico comece a fazer a administração de injetáveis e nebulização e não tem um ambulatório na farmácia. Neste caso, ele pode se recusar sim a realizar esse tipo de serviço, para não ter que administrar medicamentos em balcão, até porque no balcão não tem condições de higiene necessário para isso. É direito dele negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por outro farmacêutico. Então, as equipes de saúde do estado, do município, elas são multiprofissionais. Então, tem municípios em que a fiscalização é feita pelo estado, outras é pela vigilância sanitária do município. Mas seja qual for o âmbito de fiscalização, estadual ou municipal, tem que ter uma condição de que quem vai auditar o teu estabelecimento seja um farmacêutico. É direito do farmacêutico exercer sua profissão com autonomia e ser valorizado e respeitado no exercício da sua profissão. Além disso, ele deve ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho e ao pleno exercício da sua profissão. Decidir justificadamente sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição, bem como fornecer as informações solicitadas pelo usuário. Você pode decidir se vai aviar, ou seja, dispensar ou não medicamento, no caso, quando tiver dúvida quanto à segurança e eficácia daquela terapêutica prescrita.
Vamos agora falar sobre os deveres da profissão farmacêutica que estão descritas aqui neste código. Então, o farmacêutico, durante todo o tempo em que ele permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de ele estar ou não no exercício efetivo da profissão, ele deve comunicar ao CRF e às demais autoridades competentes os fatos que caracterizem infringência a este código e também as normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas. Então, caso o farmacêutico ele veja outros profissionais atuando contra o nosso código de ética, veja medicamentos sendo vendidos, por exemplo, em uma padaria, ele tem que denunciar ao CRF e também à vigilância sanitária. Ele não pode ficar calado, pois ele tem que garantir que a saúde pública, o bem-estar da população, ele seja mantido de forma adequada. Ele deve dispor seus serviços profissionais às autoridades constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem pessoal, em que casos, no caso de conflito social interno, em casos de catástrofes e em casos de epidemia, como é o caso agora da Covid. O presidente, quando começou os casos da Covid, ele abriu um cadastro para que todos os profissionais de saúde, como os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, eles se inscrevessem para que eles pudessem trabalhar na linha de frente na Covid. Os profissionais que foram inscritos e foram convocados nos casos de necessidade, eles não puderam se negar a exercer a sua atividade. Isto aí está garantido lá no nosso Código de Ética Farmacêutica. 3. Ele deve exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes e as normas técnicas e a legislação vigente. Ele deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre o seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre opções de tratamento ou decidir sobre sua própria saúde e bem-estar. Então, aqui entra também o Código de Defesa do Consumidor e o direito do usuário de conhecer o medicamento, e cabe a ele decidir sobre sua saúde, a menos que ele seja incapacitado. Então, quando o farmacêutico ele desrespeita o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento ou sua própria saúde e bem-estar, ele está cometendo uma falta leve. Seguindo, o farmacêutico ele deve comunicar ao CRF e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de atividade contrária à lei ou regulamento, bem como sua desvinculação de cargo, de função ou emprego, quando motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde. Então, nestes casos, o profissional ele tem que comunicar ao CRF se você vai sair de uma empresa por recusa, por conta de estar acontecendo algo que não preserve a nossa profissão. É dever do farmacêutico guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da sua profissão, exceto nos casos amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exige a comunicação, ou então uma denúncia ou relato a quem de direito for. É dever do farmacêutico respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela, ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Assumir com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa sua função na determinação de padrões desejáveis em todo o âmbito profissional.
É dever do farmacêutico contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, sobretudo quando nesta área ocupar cargo ou desempenhar função pública. Ele deve garantir ao usuário o acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a sua livre escolha. Ele deve selecionar e supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio ao exercício das suas atividades. Então, esse é um dever e também é um direito do farmacêutico, pois ele é o responsável por todas as ações executadas pelos colaboradores que estão sob sua supervisão. Ainda falando sobre deveres, então é dever do farmacêutico denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de agressão ao meio ambiente e também os riscos inerentes ao trabalho que sejam prejudiciais à saúde e à vida. Ele deve comunicar ao CRF em 5 dias o encerramento do seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documento pelo empregador. E no caso do encerramento do vínculo, é obrigatório que o CRF saiba que aquele estabelecimento não está mais com a sua colaboração profissional. E lembrando que você tem que comunicar a baixa da responsabilidade técnica tanto ao Conselho Regional quanto à Vigilância Sanitária Municipal. É dever do farmacêutico também recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem, sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente. Então, mercadoria sem procedência, mercadoria sem nota fiscal, mercadoria em desacordo com a legislação, tudo isso pode dar um problema muito sério e é considerado um crime hediondo. Seguindo sobre deveres do farmacêutico, então é dever dele basear suas relações com os demais profissionais farmacêuticos ou não, no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um. Ele deve também respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos ao participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou animais. Então, quem trabalha com pesquisa relacionada a ser humano ou animais tem que encaminhar antes estas pesquisas ao Comitê de Ética. Qualquer pesquisa que seja feita com humanos ou animais, por mais que seja um simples questionário, um simples análise de prescrição do seu estabelecimento, tem que ser submetido antes ao Comitê de Ética. O farmacêutico, ele deve comunicar previamente ao CRF por escrito seu afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que legalmente o substitua. Então, quando for por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível que requeira avaliação pelo CRF, esta comunicação formal e documentada deve ser em 5 dias úteis após o fato. Agora, quando for por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente agendadas, esta comunicação ao CRF deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas. Então, para toda situação que já é previsto, como férias, congresso, curso, o aviso ao CRF deve ser com antecedência de 48 horas. Já para aquelas situações onde não são previstas, como uma morte de familiar, um acidente, daí a comunicação ela deverá ser de até 5 dias úteis após o ocorrido. Bem, pessoal, chegamos ao final desta aula, onde vimos sobre os direitos da profissão,
os deveres da profissão farmacêutica. Na próxima aula, vamos falar sobre as proibições. Aguardo vocês e até lá!